Olá, alunos. Meu nome é Luiz Arcanjo, sou professor de Física. Vou iniciar uma playlist, certo? Revisando o cálculo vetorial. Então, nós vamos trabalhar com vetores, representação de vetores, soma de vetores, subtração, multiplicação. Essa revisão ela é extremamente importante para você que está cursando disciplina de eletromagnetismo, disciplinas de dinâmica, que exige um formalismo vetorial, certo? Então, ao longo da nossa playlist, nós vamos tratar do assunto de operadores vetoriais, como divergente, laplaciano, rotacional, certo? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, que assim que possível, certo? A gente vai tirando a dúvida, você pode sugerir algum tema para que a gente possa estar fazendo novos vídeos. Então eu vou compartilhar aqui a tela, certo, com vocês. Então, primeiro vamos diferenciar, né, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Então, a grandeza escalar é toda a grandeza que ela tem seu sentido completo quando você especifica apenas a sua magnitude, o seu módulo, com a sua respectiva unidade, certo? Então, exemplo de massa, comprimento, tempo, são tudo exemplos de grandezas escalares, né? Se eu digo, olha, eu tenho no recipiente eu tenho 30 ml de um líquido, no outro recipiente eu tenho 20 ml. Se eu juntar esses dois líquidos no mesmo recipiente, qual o volume que eu vou ter? O volume que eu vou ter é de 50 ml. Então, você trabalhar com grandezas escalares, basta realmente conhecer o módulo e a unidade. Aí você vai poder somar, multiplicar, dividir sem nenhum problema. Já quando a gente trabalha com grandezas vetoriais, o que é uma grandeza vetorial? É aquela grandeza que ela só tem o seu sentido completo quando você conhece módulo, direção e sentido, sua respectiva unidade. Então, quando você trabalha com grandezas desse tipo, somar essas grandezas, certo? Não é algo tão simples como somar grandezas escalares. Por exemplo, se eu tenho aí, ele bota como exemplo aqui nas grandezas vetoriais força, aceleração, campo elétrico, campo magnético. Então, se eu tenho duas forças, uma força de 3 newton, uma força de 4 newton, qual é a soma dessas forças? Então, eu não posso dizer necessariamente que a soma é 3 mais 4, 7. Pode ser 3 mais 4 dá 7, mas também pode ser que a soma seja 4 menos 3 seja igual a 1. Ou eu posso somar e posso dar 5, ou qualquer número entre 1 e 7. Então, somar grandezas escalares, certo? É bem simples, basta você conhecer o módulo e você ter a mesma unidade. Já somar grandezas vetoriais, trabalhar com grandezas vetoriais é um pouquinho diferente. Na hora de você multiplicar grandezas vetoriais também é um pouquinho diferente. Então, essa nossa playlist tem esse intuito, certo? De iria ajudar a trabalhar com grandezas vetoriais. Tudo bem? Então, vamos trazer um outro conceito aqui importante, a gente disse, né, que nós vamos trabalhar com isso, é o conceito de campo. O que é um campo? Né? Na física, o que é um campo? Então, campo é uma função que especifica uma grandeza particular em qualquer ponto de uma região, ou em qualquer ponto do espaço. Então, quando na física a gente está falando de campo, então associa o campo a uma função espacial. Ela vai definir em cada ponto do espaço, certo? Uma dada grandeza. Esse campo ele pode ser um campo escalar. Então, sendo um campo escalar, você terá uma função que vai definir uma grandeza escalar em qualquer ponto do espaço. E aí nós temos a distribuição de temperatura como exemplo de campo escalar, nós temos a distribuição de potencial como campo escalar, e nós temos o campo vetorial, é aquela função que vai especificar a cada ponto do espaço uma grandeza vetorial. E aí nós temos como exemplo de campo vetorial a força gravitacional, a força magnética. Tudo bem? Então vamos começar com o conceito aqui de vetor posição e vetor deslocamento. Então quando você está trabalhando, né, por exemplo, com uma partícula lá na dinâmica, você precisa localizar essa partícula no espaço. Como é que eu faço para fazer isso? Ou no eletromagnetismo, você tem uma carga elétrica localizada no espaço e você quer localizar essa partícula. Então, para localizar uma partícula no espaço, não basta conhecer a distância dela até o ponto de referência, certo? Isso não é suficiente. Além dessa distância, você tem que saber qual é a direção, certo, dessa partícula, né? E que direção eu devo seguir para chegar até essa partícula e também conhecer o sentido. Então, para localizar uma partícula no espaço, você precisa utilizar o que a gente chama de um vetor
posição, certo? Então, o vetor posição é aquele vetor que tem a sua origem, na origem de coordenadas, e sua extremidade na posição da partícula. Então, esse vetor aqui, ó, é o que a gente chama de vetor posição. Aqui eu chamei aqui de RP. Tudo bem? Como é que a gente define aqui esse vetor posição? Então, o vetor posição RP está aqui embaixo, ó, é o vetor que vai de O até P, certo? E como é que eu defino um vetor de O até P, ou seja, da origem até o ponto P, certo? Basta você subtrair, vou fazer até aqui em cima, o vetor RP, certo? Veja que eu usei uma setinha aqui para representar a grandeza vetorial. Professor, por que aqui não tem? Porque aqui está em negrito, certo? Como eu não consigo escrever em negrito, então eu vou colocar a setinha aqui. O vetor OP, certo, é dado pela diferença entre as coordenadas do ponto final, que é as coordenadas de P, menos as coordenadas do ponto O. Se eu pegar um ponto P como sendo um ponto genérico aqui, ó, deixa eu fazer o desenhozinho assim. Esse ponto P aqui tem coordenadas genéricas aqui, x, y e z. Aqui está o vetor, certo? E aqui está o ponto O, que tem coordenadas 0, 0 e 0. Aqui o ponto O. Aqui é o vetor RP, certo? Então, as coordenadas RP vai ser quem? Vai ser x, y e z. Menos as coordenadas da origem, que é 0, 0 e 0. Então, você faz isso aqui, fica x, y e z. Então, essas aqui são as coordenadas, certo? Do vetor posição, ou seja, as coordenadas do vetor posição, elas correspondem às coordenadas do ponto, ok? Que eu posso representar assim na forma de tripla ordenada, como posso representar também, certo? Como sendo um xi mais um yj mais um zk, ou seja, utilizando aqui a base canônica, né, ijk, ou posso representar dessa forma aqui que está representado, né, ao invés de usar os versores i, jk, ax, ay e az. Aqui é muito comum na disciplina como dinâmica, né, quando a gente está fazendo mecânica, e essa representação aqui é muito comum, certo? No livro de eletromagnetismo, tudo bem? Então aqui nós temos um exemplo, ó, de um ponto P que tem coordenadas 3, 4 e 5. Então o vetor posição aqui, o vetor RP, certo? Vai ser o vetor 3i mais 4j mais 5k. O que significa, professor? Não quer dizer, ó, que para sair daqui e chegar aqui, você tem que fazer o quê? Você tem que andar 3 metros na direção i, ou seja, que é a direção x, por isso que aqui ele coloca assim, ó. Eu posso escrever assim, ó, 3ax mais 4ay mais 5. Você dá 3 metros na direção x, depois você dá 4 metros na direção y, e depois você vai andar 5 metros na direção z. Então, fazendo isso, ele vai chegar exatamente aqui no ponto P. Então, ele vai dando a você, né, a distância que você tem que percorrer e a direção que você tem que percorrer essa distância. Tudo bem? Então, com isso, eu posso localizar um ponto no espaço. Então, esse é o chamado vetor posição. E aí você vai ter aqui o vetor deslocamento, certo? No vetor deslocamento, ou vetor distância, como o texto aí fala, certo? O vetor distância é o deslocamento de um ponto a outro. Então você tem aqui o vetor, o ponto P, você tem o vetor RP, que é o vetor posição. Imagine que você tem um outro ponto aqui, que é o ponto Q, certo? Que também tem o seu vetor aqui, que é o vetor posição. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Que também é um outro vetor posição, que eu posso chamar aqui de RQ. E aí você tem um vetor distância, certo? Que é esse vetor que vai do ponto inicial até o ponto final. Então esse vetor aqui é o que nós vamos chamar de vetor distância ou vetor deslocamento. Vetor distância é mais quando a gente estuda eletromagnetismo, vetor deslocamento quando a gente estuda, por exemplo, a parte da dinâmica, né? Então aqui a gente chama esse vetor de R, PQ. PQ é que ele vai de P até Q, certo? Como é que a gente define aqui esse vetor? Esse vetor, como eu tenho aqui o vetor PQ, de P até Q, então isso seria o vetor que vai de P para Q. Como é que eu faço isso? Eu pego as coordenadas do ponto final, que é as coordenadas de Q, e subtraio das coordenadas de P. Só que como nós vimos, as coordenadas de P representam o vetor posição RP. E as coordenadas de... Opa, RQ, né?
E o vetor posição do ponto P corresponde às coordenadas aqui, certo? Do vetor RP. Então eu posso dizer que o vetor distância, o vetor deslocamento PQ, é dado pelo vetor posição RQ menos o vetor posição RP, ok? Esse vetor aqui, ó, o RQ, ele vai ser quem? Certo? Ele vai ter coordenadas aqui XQ, na direção AX, YQ, ficou parecendo X, não foi? YQ na direção AY, mais ZQ, mais ZAZ, né, desculpe, menos, aí vai ficar aqui, ó, XP na direção AX, YP na direção AY, mais Z na direção AZ. Então, se você faz essa diferença aqui, você vai chegar que o vetor RPQ é XQ menos XP na direção AX, YQ menos YP na direção AY, e ZQ menos ZP na direção AZ. Então, esse é o vetor distância ou o vetor deslocamento. Lembra sempre o vetor posição final menos vetor posição inicial, ok? E aí nós temos um conceito bem importante, que é o conceito de vetor unitário, que é um vetor unitário. O vetor unitário é um vetor que tem módulo 1, certo? Quando eu digo que eu tenho um vetor unitário de A, certo? Seria um vetor que tem a mesma direção de A, o mesmo sentido de A, certo? Mas o seu módulo é igual a 1. Então, se você tem aqui um vetor A, certo? O vetor unitário, que nós também chamamos de versor, seria esse vetor aqui, certo? Que vai ter a mesma direção de A, certo? Veja que ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas o seu módulo é 1. Como é que eu faço, professor, para obter esse vetor unitário? Que ele é muito importante, porque quando você quer representar a direção de uma grandeza, você pode pegar o módulo dessa grandeza e multiplicar por esse versor, ok? Então, se você tem aqui, ó, o versor de A, ele pode ser dado como sendo o vetor A dividido pelo seu módulo. Então, quando você pega A e divide pelo módulo, você vai ter o versor, certo? De tal forma que se você faz meio versos extremos aqui, ó, como eu fiz aqui, eu digo que o vetor A é o módulo dele vezes o versor unitário na direção de A, também chamado de versor, né? A gente pode chamar também aqui de versor. Eu vou chamar muito de versor, certo? Então, essa é a grande utilidade do versor do vetor unitário. Se eu conheço um módulo de uma grandeza e conheço aí um vetor na direção dela, vetor unitário, pega esse vetor unitário e multiplica pelo módulo que você vai achar o vetor. Ok? Isso aqui vai ser muito importante. Um vetor A em coordenadas cartesianas, ele pode ser representado dessa forma, como eu já vim apresentando, a forma de tricoordenada, onde você tem as coordenadas aqui x, y e z, que a gente chama aqui de abscissa, ordenada e cota. Ou você pode representar dessa forma aqui, né, ax com o versor na direção x, aí mais ay vezes o versor na direção y, mais az na direção az. Como também, está um outro ou aqui, ou ainda, né, o axi mais o AYJ mais o AZK, certo? Você pode calcular também o módulo desse vetor. Como é que calcula o módulo de um vetor? Então, se eu tenho um vetor A, certo? Lembra que o A é um AX mais AY na direção Y, mais o AZ na direção Z. Então, o módulo desse vetor, o que é o módulo, professor? O módulo, magnitude, é o tamanho dele. Então você pega aqui a raiz quadrada da soma de suas componentes ao quadrado. Observe, se você quer o vetor unitário aqui, você pega o vetor A e divide pelo módulo dele. Então aqui está o vetor A dividido pelo módulo dele. Ok? Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui, exemplo 1. Esse exemplo certo, eu vou chamar aqui a atenção, é um livro que esse exemplo se encontra no livro do Sadico, de eletromagnetismo. Ok? Veja só, se A é igual a 10ax menos 4ay mais 6az, e B é 2ax mais AY, determina, letra A componente de A ao longo de AY. Então, a componente de A ao longo de AY aqui, ó, é esse valor aqui. Não é a componente que vai ser o menos 4, certo? Então, é a componente do vetor A na direção aqui, Y.
Se fosse na direção Z seria o 6, na direção X seria aqui o 10, ok? Letra B. Letra B ele quer a magnitude do vetor 3A menos B. Veja só, para a gente calcular a magnitude aqui de 3A menos B, vou apresentar assim o módulo de 3A menos B, o primeiro passo é determinarmos o vetor 3A menos B. Quem é esse vetor? 3A menos B. É você pegar o vetor A e multiplicar por 3, certo? Então vou pegar aqui o vetor A, 10AX menos 4AY mais 6AZ, certo? E depois subtrair de B, onde B aqui é 2AX mais AY. Então, 3A menos B, isso vai ser igual a 3 vezes 10, vai dar 30. Né? Esse escalar, ele vai estar multiplicando cada componente aqui, certo, do vetor. Então, vai ficar menos 12AY mais 18AZ. Aí vai ficar mais com menos, menos 2AX menos 2AY. Então, 3A menos B, isso vai ser igual a 30 menos 2, vai dar 28. AX, menos 12 com menos dá menos 14 AY, mais 18 AZ, já que B não tem componente Z, certo? B não tem essa componente. Então, 3A menos B é dado por esse vetor. Então, o módulo dele, 3A menos B, vai ser a raiz de quem? Da soma de suas componentes ao quadrado. É 28 ao quadrado, mais menos 14 ao quadrado, mais 18 ao quadrado. Opa, aqui. Eu vou deixar aqui, certo, para que vocês possam determinar aí o valor numérico dessa conta aqui, certo? Eu estou sem calculadora aqui no momento, esqueci de pegar a calculadora, então vamos deixar assim. Deixa eu ver se tem uma calculadora aqui, eu acho que não. Acho que sim, ó, só. Agora vamos colocar. Que bom. Vai ficar raiz, certo, de quanto? De 28 ao quadrado, mais. Aí cuidado aí, certo, que esse menos 14 tem que estar dentro de parênteses, certo? 14 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Isso vai dar 36. 36,1 newton. Ok? E agora a letra C, ele quer o vetor unitário ao longo do vetor A mais 2B. Então veja só. Lembra que para calcular um vetor unitário, vamos chamar esse vetor aqui de C. O vetor C é o vetor A mais 2B. Certo? Então se eu quero um vetor unitário, vou chamar aqui de ACzinho, eu vou ter que pegar esse vetor C, certo? E dividir pelo seu módulo. Então, o primeiro passo aqui é definir quem é esse vetor C, onde esse vetor C é, 2, é A. Vamos colocar aqui 10AX menos 4AY mais 6AZ mais duas vezes o vetor A, que é 2AX mais, mais AY. Então, isso aqui vai ser igual, C vai ser igual, ó, vai ficar 10AX. Vou fazer logo aqui, certa conta? Vai ficar 10AX, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 14AX. Aí aqui está menos 4. Menos 4. Aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Então vai ficar menos 4AY, certo? Mais 2AY. Então dá menos 2AY. E aqui vai ficar 6AZ, já que não tem nenhuma componente, certo? Então esse aqui é o vetor C. Aí eu vou calcular aqui o módulo de C. Lembrando que C é esse vetor aqui, ó, A mais 2B, certo? Quando está colocando A mais 2B, eu chamo ele de C. Então ele vai ser a raiz de 14 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Certo? Então isso vai ficar, ó, 14 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Raiz. Vai ficar 15,36. 36. Deixa eu só confirmar aqui. A
é 10ax menos 4 mais 6. Mais 2 vezes 2 mais y. Então aqui ficou 10, 2 vezes 2, 4, então deu 14, menos 4, com 2 ficou menos 4, 2 dá menos 2, e aqui 6, certo? Então deu 15,36. Então o vetor aqui, eu vou pegar o vetor C e dividir pelo seu módulo. Então vai ficar aqui, ó, 14ax menos 2ay mais 6az dividido por 15,36. Então esse aqui seria, certo, vetor. Ou seja, você pode dividir cada um por ele. Vamos fazer aqui 14 dividido por 15,36. Então dá 0,91 ax. 2 dividido por 15,36 vai ficar 0,13 menos 0,13 AY. E 6 dividido por 15,36 dá 0,39. 0,39 fazer. Ó, quando eu estava escrevendo aqui, eu percebi que eu cometi um erro aqui, ó. Porque aqui não tem 2, tá vendo? Ó, quando eu escrevi aqui, eu percebi. Só que eu não quis parar no meio do caminho. Então aqui não tem 2, não. Aqui é só menos AY. Então, na realidade, aqui vai ficar não 14, aqui vai ficar menos 13. Aqui fica menos 13. Então, tem esse risco, vai dar um pouquinho diferente, né? 28 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, mais 18 ao quadrado. A raiz disso dá 35,73. Então, aqui está o módulo do vetor, certo? Então tinha cometido esse errozinho, tudo bem? Então nós vimos aí como, dado dois vetores, certo? Como determinar a magnitude desse vetor, certo? E vimos também como calcular um versor, lembrando que um versor é um vetor o quê? Unitário, tudo bem? Nós temos esse exemplo aqui que é bem parecido aqui, ó. Dados os vetores A e B, determine o módulo de A mais B, determine o vetor 5A menos B, a componente de A ao longo de AY e um vetor unitário, né, paralelo a 3A mais B. Então, tenta fazer, certo, esse exercício prático, também o exercício lá do SADI, ok? Tem a resposta aqui e futuramente eu vou estar fazendo a resolução desse exercício. Mas aí eu quero que você tente primeiro resolver. Então fica aí como atividade e esse é assim encerra, certo, o nosso primeiro vídeo, certo, dessa sequência aí de dessa revisão aí de cálculo vetorial, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo e eu vou estar gravando, certo, outros vídeos. Eu convido você aí a apertar no, sinal, no sininho aí, certo? Para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais.